RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos a mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e o convidado de hoje é o Otávio Gaibino, ele que é host do podcast Filhos do Trovão, e é exatamente sobre isso que vamos falar. Otávio, seja muito bem-vindo e, olha, desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço vocês terem me convidado para estar presente aqui e espero que seja uma entrevista muito proveitosa e esclarecedora. Vai sim, e aproveitando agora que é para esclarecer mesmo, de onde é que surgiu esta ideia de criar este podcast e porquê este nome? Realmente essa tem sido a pergunta que nos tem feito mais vezes. Deixa-me só... Posso tratar por tu, certo? À vontade, à vontade. Deixa-me só dizer-te que os Filhos do Trovão, ou o podcast Filhos do Trovão, é constituído por outras, não sou só eu, sou, digamos, o rosto, não é? A pessoa, o host, como disseste, mas por detrás dessa realização existem outras pessoas, nomeadamente o Daniel Gaibino, que por acaso é meu filho. Ele é que é digamos, o homem da edição e edição de vídeo e áudio por aí. Depois temos o Renato Bernardo, que é o sidekick, é aquele que também intervém em alguns momentos da conversa, que vai despertando ali alguns interesses e assuntos divergentes, digamos assim. Depois também o meu filho, Pedro Gaibino, que ele é o designer, ele é que criou o logo, ele é que criou todos os rodapés, todas essas artes são concebidas por ele, e também a minha filha, Mariana Gaibino. Ela também está ligada ao podcast e dá ideias, é uma criativa também. Mas, dizendo isto, não quero dar a ideia que isto é um podcast familiar. Eu quase que eu ia dizer Filhos do Não, Trovão, não é. Gaibino e Não. Limitada. Não, é tudo uma questão de logística, de facilidade, não é? Claro, Porque claro. se eu tenho as coisas em casa, entre aspas, não é? Embora eles já sejam adultos, para que recorrer a outras pessoas, não é? Se tenho isso tudo à disposição e eles têm a intenção de contribuir. Então, respondendo à sua pergunta, de uma maneira breve, a ideia de ter um podcast, ou de criar um podcast cristão, aliás, esse, digamos assim, é o target, é um podcast cristão, sem denominações, sem estar ligado a qualquer tipo de denominação, e que possa alcançar especialmente pessoas portuguesas, ele é feito em Portugal, para portugueses e pessoas de expressão de língua portuguesa, angolanos, cabo-verdianos, timorenses, brasileiros e por aí. Esse é o nosso target. E isto foi algo que eu acredito que Deus plantou no meu coração, porque eu é que despoltei este movimento, entre aspas, não é um movimento, logicamente, mas eu sempre fui já no passado, sempre fui adepto de podcast, não é? As pessoas hoje, há podcasts de todos os tipos, mas o podcast teve a sua origem na rádio, não é? Sem E eu dúvida. seguia com... Diz? Sem É dúvida. isso mesmo. E eu seguia com bastante interesse, gostava de ouvir vários tipos de podcasts, de música, várias outras questões. E a certa altura eu pensei, por que não um dia eu criar um podcast, mas agora com a vertente cristã, com a vertente da palavra de Deus, né? Tentar alcançar, se estas pessoas fazem para alcançar noutros âmbitos, noutras áreas, por que não usar um podcast, agora com vídeo, claro, evoluímos, não é? A coisa evoluiu bastante, e foi mais ou menos assim que tudo começou, e eu partilhei isso até com o meu filho, o Daniel, visto ele ser uma pessoa que está ligada à multimédia e sabe movimentar-se nesta área, então foi assim que começou tudo. Aí começou, mas claro, eu esperei, não avancei sem ter, digamos assim, a sinalização da parte de Deus para fazer tal coisa, porque fazer por fazer, ou fazer para dizer que tenho um podcast, ou meter no currículo sou um podcaster, as coisas, na minha perspectiva, nunca poderiam ser feitas assim. As coisas têm que ser feitas com o agreement, né, de Deus.
E foi isso que eu fiz. Esperei alguns anos, fui amadurecendo a ideia, fomos conversando, fomos, digamos assim, estruturando algumas coisas, até ao momento em que nós decidimos e que era o momento de lançar este podcast. O nome, realmente este nome, eu já o tinha gravado no meu coração há bastante tempo. Aliás, sempre que li esta passagem da Bíblia, eu até apontei aqui para não me esquecer, está lá em Gosto Lucas. bastante, gosto bastante. Do Às nome? vezes dá vontade de fazer essa, não, da oração que eles fizeram, ou melhor, da Ah. oração não, da oração que eles queriam fazer. Às vezes dá vontade de fazer também. Sim, às vezes a primeira reação não deveria ser, mas às vezes é um bocado essa, não é? Mas eu sempre, sabes, eu sempre fiquei bastante intrigado porque há coisas que a Bíblia não explica, não há detalhes, não é? Para algumas situações e nomes, não é? Mas sempre fiquei muito intrigado, volto a dizer, o porquê de Jesus ter chamado aos filhos de Zebedeu os filhos do trovão, não é? E há uma passagem lá em Lucas 9, exatamente essa que tu acabaste de referir, em que Jesus se preparava para ir para Jerusalém, certo? E teria que passar ali por um povoado, uma aldeia de samaritanos. Nós sabemos que é um povo que nunca foi muito amistoso dos judeus, né? Sim. Então, ele enviou os seus discípulos primeiro para preparar a estadia e pronto, logística, certo? E eles foram impedidos, não queriam que Jesus passasse ali. E esses tais filhos de Zebedeu, João e Tiago, chegaram ao Senhor e disseram: Queres que façamos descer fogo do céu? Ou seja, vamos matar ali aquela malta toda, porque eles estão a impedir que tu passes ali. Então Jesus disse que esse não é o nosso. Não sabeis vós de que espírito sois, que o Filho do Homem não veio para matar a alma dos homens, mas para salvar. Então, isso a mim me mostra, a mim, isto é pessoal, a mim mostra-me que eles tinham este caráter impulsivo, um caráter reativo, não é? Como tu acabaste de dizer, às vezes é o que apetece fazer. Nós temos essa vontade, não é? Eu estou a rir, mas estou a rir de nervoso. Sim, mas isso é normal, não é? Por vezes acontecer. Mas o que é interessante, e essa é a razão de eu ter dado este nome Filhos do Trovão, é porque nós vemos que mais à frente há um processo de transformação. Não é? Eu costumo dizer algumas vezes no início do podcast e dou esta explicação, porque as pessoas perguntam porquê Filhos do Trovão, não é? Então a gente vê que João hoje é conhecido pelo discípulo do amor, e nós sabemos que Tiago ele foi o primeiro mártir da igreja, não é? Por exemplo, Tomé, aquele que duvidou naquele meeting quando Jesus ressuscitou, e ele duvidou, mas se nós formos pesquisar a história de Tomé, nós vamos pelo menos ter a ideia que ele acabou a sua vida sendo martirizado na Índia. Ou seja, nós vemos aqui que há um poder da transformação. Ou seja, eles foram transformados. Eles não eram mais aquele tipo de pessoas reativas, digamos assim, mas eles foram transformados pelo poder do Evangelho. Então, esse é o propósito do podcast. Claro que nem todos os convidados têm histórias, digamos assim, revolucionárias, histórias com testemunhos fortes, não é? Pessoas que passaram por vários problemas, drogas, prostituição, outro tipo de situações. Mas a ideia é essa, é ter pessoas, ter convidados que eles possam testemunhar desse mesmo poder de transformação. Tu Então, tens no a tua caso, história. então, agora dizendo assim, no caso, como é que fazem a seleção dos convidados? Porque tratando-se de um podcast, obviamente, têm que fazer as coisas previamente. Então, como é que funciona a seleção dos convidados? Já que o objetivo é que as pessoas possam falar dessa transformação que houve nelas. Então, como eu estava a dizer, nós fizemos digamos, uma programação, ou fizemos uma agenda, e fizemos também uma lista de possíveis convidados, não é? Criámos uma lista não muito extensa, mas uma lista com alguns convidados, possíveis convidados,
e ter convidados com características e histórias diferentes, não serem, por exemplo, todos ligados à música, ou todos ligados, ou serem todos só pastores, mas criámos com alguma antecipação essa lista de pessoas com histórias diferentes de vida e que vivam em contextos diferentes, não é? Mas que todas tenham essa mesma semelhança de terem provado e vivido esse poder de transformação. Então nós criámos uma lista que às tantas não temos conseguido cumprir com essa lista por várias razões, ou porque as pessoas não têm disponibilidade, ou porque há pessoas até que não aceitam, não é? Não sabemos porquê, mas também não estamos muito preocupados com isso. Mas às vezes as coisas, não há tempo aqui para explicar, mas as coisas às vezes acontecem, as pessoas surgem, não é? Às vezes até de uma forma inesperada. Às vezes numa conversa com um convidado, nós aqui há pouco tempo tivemos um convidado, eles são todos bastante interessantes, mas tivemos aqui o Eddie Fernandes. Já conheço, sim. E tu deves perceber que na conversa prévia ou depois nós falamos de várias coisas, não é? E surgem sempre outros possíveis convidados, pessoas interessantes, pessoas do conhecimento mútuo, não é? E temos feito um pouco assim. Não, temos uma lista, continuamos a ter essa lista, não é? Mas vamos gerindo as coisas. Vamos, digamos, andando ao sabor do vento, um pouco assim também. Muito bem. E no caso, o que é que mais impacta quando ouves as histórias das pessoas que chegam até ti para falar no podcast? Ou o que é que tu tens assim de percepção que impacta os ouvintes? Olha, como eu estava a dizer, a nossa ideia é não estar ligado a denominações, nem estar ligado a sofismas de igreja B ou C, ou se é cigano, se é cabo-verdiano. Temos que estar, tentamos estar o mais desligados disso tudo. E também dizer que não fazemos, digamos, não temos um roteiro. Nós costumamos falar alguns pontos com o convidado, mas a ideia é que passe para as pessoas que a conversa é uma conversa descontraída. Uma conversa, porquê? Porque de um ponto de conversa surgem outros assuntos e nós nunca temos um roteiro rígido do género, vamos falar disto ou só disto, ou não podemos falar daquilo. Não, tentamos que seja o mais descontraído para o convidado e também para mim, neste caso, e para o sidekick, não é? Que intervém em alguns momentos da conversa. E confesso que em alguns podcasts, não são muitos, ainda só temos 9 episódios. É importante também as pessoas que estiverem a ouvir perceberem que este é um projeto ainda bebé, ainda está a gatinhar, não é? Mas realmente há pessoas que nós já conhecemos previamente, não é? Já sabemos um pouco da história deles, de como é que Jesus entrou na vida deles. Mas volta ou não volta, somos surpreendidos, não é? Porque nós temos um Deus que nos surpreende constantemente, não é? E as pessoas trazem a sua história, não há mais do que isso. É partilhar com as pessoas e, no fundo, o que nós queremos ou aquilo que nós desejamos com este podcast é que as pessoas que nos estejam a ver e a ouvir, que se possam elas identificar com a pessoa que ali está. Ou seja, imagina que tu tens alguém que foi liberto das drogas, ou alguém que está a passar ou passou por depressão e que foi liberto, sei lá, tantas coisas. A pessoa possa chegar à conclusão de que se Deus fez com aquela pessoa, se Deus criou um caminho ou organizou as coisas na vida daquela pessoa, ele também pode fazer comigo, ele também pode fazer contigo. Não há limites, não é? A pessoa se identificar, e esse tem sido o nosso objetivo, que as pessoas se possam identificar, não criar aquela ideia de super-sumos da fé, alguém que está num nível muito superior e vocês estão todos cá em baixo. Não, que as pessoas se possam rever naquela história,
entendes? E deixa-me dizer-te que nem sempre, se nós estivéssemos no Brasil, por exemplo, onde há muita diversidade e a população é muito maior, não é? Estamos a falar, acho eu, de 50 milhões, 50 milhões de evangélicos, não é? É uma coisa que, pronto, é outra realidade. Nós teríamos muito mais Completamente. opções. Entendes isso? Por Uhum. vezes, eu quando digo a lista de convidados, não é fácil. Nós pesquisamos, nós falamos, mas nem sempre é fácil, porque depois há aquelas histórias, sabes, das denominações, porque o outro é da Assembleia de Deus e o outro é pentecostal, o outro já não é pentecostal, entendes? E estas coisas é por isso que nós queremos que, não é um movimento, mas nós queremos quebrar um pouco esta barreira. De Até porque eu que, gostava de saber, quando formos todos para o céu, em secção é que a gente vai ficar, não é? exatamente, Mas pronto, isso vai lá sou haver só eu. uns lotes, não é? Uns lotes identificados com igreja X, igreja B. Exato, mas isso sou só eu a pensar. Mas estavas a falar nessa questão do alcance, não é? Comparando a nossa realidade evangélica aqui em Portugal com a do Brasil. Por exemplo, quando tu olhas para a realidade evangélica aqui em Portugal, por acaso chegas a prestar atenção à audiência que há em relação ao podcast ou isso é totalmente indiferente? Ou é algo que também é importante para ti, saber as pessoas que estão a ouvir? Não, eu não posso, não podemos, quando digo eu, Uhum, nós não ficamos de forma alguma indiferentes claro, não nos vamos, como é que eu ia dizer, não nos movemos pelos aplausos ou pelas críticas, né? Porque há uhum, críticas, há aplausos, nem nos movemos, entre aspas, pelos likes. Se temos muitos likes, ficamos felizes. Se não temos muitos seguidores, vamos parar com isto, porque isto não faz sentido. Não, nós não nos movemos por isso, nós uhum, movemos pelo propósito. Aquilo uhum, que nós temos sempre em mente é o propósito. E o propósito é alcançar pessoas. O propósito do podcast não somos nós que transformamos, é o Evangelho que transforma, não é? uhum. Mas o nosso propósito é chegar às pessoas. E acreditem, muitas vezes reparamos que há determinado episódio que tem uma aderência maior, uma adesão, diria, maior, Sim. não é? Por esta razão ou por outra, ou porque a pessoa tem muitos seguidores, sei lá, há muitas razões, não é? E outra pessoa tem menos, mas não é por isso, não é por isso que nós vamos mudar a estratégia, não é? A estratégia, entre aspas. Mas estamos, claro que sim, estamos atentos e há estatísticas, o YouTube faz as estatísticas e a Uhum, gestão, não é? E estamos atentos a isso. E, mas pronto, não, como eu digo, ainda estamos numa fase também de ver como é que as coisas se posicionam. Como eu disse, eu posso dizer, eu até apontei aqui, porque a minha memória às vezes falha um pouco. Nós fizemos o primeiro Reels no Instagram no dia 19 de junho e o nosso uhum. episódio, o primeiro episódio saiu no dia 24 de junho. Foi o Danilo Alfonso, foi o nosso primeiro convidado. E pronto, desde lá até agora, né, estamos a falar de 4 meses, apenas 4 meses. Pronto, as coisas, nós vamos aferindo a receptividade e sabemos aonde ou qual é o tipo de podcast. Por exemplo, nós introduzimos aqui uma vertente que não é muito normal ver no podcast, que é a vertente musical, Uhum. porque alguns, eu próprio, eu sou músico, sempre estive ligado à música na igreja. Aliás, aprendi a ser músico na igreja, ainda muito novo, e tenho muitos amigos, tenho muitos irmãos que também estão ligados à música. Então, é um pouco. Não há como evitar isso, percebes? Eu trazer essa vertente. Claro que esse não é o propósito, mas nós já percebemos que é uma outra vertente que introduzimos no podcast que agrada às pessoas, Uhum. entendes? As pessoas têm manifestado gosto em ver esses momentos de louvor e de adoração. E pronto, é uma outra área que nós estamos a tentar também explorar. Só que a logística, ela não é tão fácil, porque tu Uhum. teres um grupo a tocar já requer outras coisas. Eu lembro-me que houve um episódio que vocês convidaram o Rui Bandeira. É Certo. Rui, né? Não me enganei, não é Rui. É. Eu Uhum. fiquei em choque, em primeiro lugar, porque eu não sabia da história dele.
Digo assim, não, isto para mim sempre foi o cantor da música popular portuguesa. Eu Certo. nunca na vida iria imaginar que ele teria aquela história. E foi também aí que eu vi que houve espaço depois para a música, o que foge um bocadinho, lá está, do podcast, É. como é que eu ia dizer, habitual, que não envolve, não envolve a parte musical. Agora, uma coisa muito boa acerca do vosso podcast é que tu estás ali disposto a conversar, mas também a ouvir a história da pessoa. Eu acho que isso trabalhou em ti muito a capacidade de ouvir, porque para nós estarmos dispostos a conhecer a pessoa, nós precisamos ouvir. Agora, é muito interessante porque a pessoa vai dar ali o testemunho dela. De certa forma, a pessoa não está a falar de si, ela está a falar daquilo que Jesus fez nela. Então, o foco principal acaba sempre por ser Jesus. Tu achas que falta-nos, a nós cristãos, uma noção maior de que a nossa vida ela deve ser um constante testemunho? Tu achas que nos falta muito mais falarmos acerca daquilo que Jesus fez por nós e continua a fazer por nós e nas nossas vidas? É assim, eu sei que o nosso tempo aqui é curto e Sim, é uma questão que daria aqui pano para muita, mangas. muita conversa, não é? E também acho que o propósito não é estar aqui muito tempo, não é? Mas deixa-me dizer-te isto é a minha opinião pessoal. Jesus ele não se limitou a dizer façam, vão, curem, libertem. Não, ele foi um testemunho andante. Ele foi alguém que fez primeiro. E essa é uma das grandes diferenças. Nós sabemos que Jesus ele foi o maior líder de sempre da história da humanidade. E ainda assim ele ia sempre na frente. Ele não ficava em casa com walkie-talkies a dar indicações. Ele ia na frente. Vejam como eu faço. Vejam como é. Vejam como funciona. Vejam como eu faço a vontade do meu Pai. Então nós hoje, não sei por que razão, também não interessa aqui discutir, mas nós hoje vivemos um tempo em que não se vê tanto os líderes, digamos assim, não é uma crítica, mas é um estado, o estado das coisas. Os líderes, por vezes, não são eles próprios o exemplo, não é? E essa é uma falha, e se nós falamos de Jesus, falamos também de outros líderes, o apóstolo Paulo, por exemplo. E tu sabes, eu tenho 3 filhos, como já perceberam, as pessoas já perceberam que eu já falei neles, e os meus filhos não estão interessados naquilo que o pai, claro, o que o pai diz tem impacto, mas muito mais impacto tem eles olharem para o que o pai faz. Porque se o pai falar que ama a mãe, mas volta ou não volta, vem o pai a ser agressivo, entendes? Tudo o que o pai falar não tem impacto. Lá Então está. entendes? Eu acho que é isso que está a faltar um pouco à igreja. Quando nós abrimos os evangelhos, nós devemos, eu pelo menos penso assim, onde é que eu estou? Em que nível é que eu estou? Entendes? E nós hoje olhamos para muita liderança que não vai na frente. Espera que alguém faça, que os outros façam, que os outros façam acontecer, mas entendes? As pessoas precisam mais do que palavras, as pessoas precisam de ver. E é isso que eles viam em Jesus. Os próprios fariseus diziam, eles ficavam surpreendidos por aquilo que Jesus falava, mas que poder é este? Que autoridade é esta? Que até os demónios lhe obedecem. Então, tem impacto, tem mais impacto. Alguém disse, agora não sei quem foi que disse, prega o evangelho e se puderes usa palavras. Ou seja, as nossas ações, a forma como nós nos comportamos, como nós encaramos o evangelho, tem impacto, e tem impacto nos incrédulos, não é? Tem impacto no mundo, não é? E é isso que nós temos, acho eu que é isso que nós temos que caminhar para aí. Sem dúvida alguma, nós temos de ser congruentes com aquilo que professamos e com aquilo que fazemos. É isso mesmo, eu não poderia estar mais de acordo. Para terminar, como disseste muito bem, nós aqui estamos limitados a tempo, com muita pena nossa, acredito. Mas onde é que os ouvintes eles podem acompanhar o podcast? Em que plataformas? Então é assim, nós, o nosso canal no YouTube
é muito simples chegar lá, é só colocar lá Filhos do Trovão Podcast e vão diretamente para o nosso canal do YouTube, que é lá que nós temos os nossos vídeos, os nossos episódios. Lançámos agora no sábado o 9º episódio com a Patrícia Santos, e vamos continuar regularmente a lançar episódios e sempre nessa plataforma, YouTube. Depois também estamos no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Então é simples, basta pôr Filhos do Trovão, não basta só pôr Filhos do Trovão, tem que pôr Filhos do Trovão Podcast. Nós estamos em Portugal, estamos sediados na margem sul do Tejo, que toda a gente sabe que é a margem mais bonita do Tejo. É aqui que nós estamos, é aqui que as coisas começaram e pronto. Sendo assim, eu despeço-me de vocês, mas sem antes de dizer que caso queiram ouvir o RTM Talk ou outros programas que nós temos aqui na rádio, basta apenas irem ao nosso website, onde nós temos a nossa web rádio, como também podem ouvir pelo Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. E é isso, eu sou a Ana Margarida e assim me despeço de mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.